E o que que você tem para nós hoje, Bárbara? Conta aí. Nós vamos falar sobre migrando testes usando scripts do Apache Camel de AWS para Google Cloud. E ainda bem que eu não vim com a minha camisetinha No Test, No Fear, senão ia ser uma propaganda negativa, né? Mas Ups. beleza. Primeiro eu vou me apresentar para o pessoal que não me conhece, né? Eu sou CEO da BC Qualidade Ágil, que é a minha própria empresa, né? Minha mini empresa, né? Eu gostei muito desse desenho aí que o André Noel fez, eu sou super fã dele, né, então, ele já tinha feito um desenho do TDC para mim numa caneca, né, num dos eventos do TDC e eu quebrei a caneca, fiquei muito triste, mas para esse evento aqui ele fez outro desenho e eu fiquei encantada, né, com esse novo desenho mais atualizado aí. Muito obrigada, tá, André? Fiquei muito feliz. Eh, bom, eu sou madrasta de 2 garotinhas, né, uma de 13 e uma de 18 anos, sou consultora QA pela Avenue Code, palestrante, mentora, né, e sou escritora de mais de 7 livros aí colaborativos pela Jornada Colaborativa. Eu sou aspirante a pianista, né, eu tento fazer alguma coisa aí no piano, então sou aspirante aí, tô tentando fazer alguma coisinha aí no piano, né. Já que o meu marido é baterista, a gente sempre tenta acompanhar alguma coisa para ter o que conversar com o marido, né, já que ele não é da área de TI. Bom, e além desses livros aí, o Jornada DevOps é um dos primeiros, né, da jornada colaborativa, é o primeiro. Tem o Jornada Ágil de Qualidade, que é o meu, xodozinho, né. Vai ter esse último aqui que a gente vai lançar em abril, que é o Jornada Officeless, que a gente está falando sobre trabalho remoto, que ele foi escrito durante a pandemia, né. A gente começou ele durante a pandemia e terminou ele depois da pandemia, então a gente está falando sobre trabalho remoto quando a gente entrou na pandemia e quando a gente saiu da pandemia. Esse livro está muito bacana e depois a gente vai lançar, e aí vocês acompanhem nas redes sociais aí, se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre ele, né. Falando sobre a minha empresa, né, eu tenho mais de 17 anos aí de TI, a gente tem projetos desde programação, dados, qualidade, testes, né, eu sou mais especialista na parte de testes e qualidade, é uma consultoria especializada, né, mais na área de qualidade, teste e DevOps, faço mentoria e treinamentos também para lideranças técnicas, implementação de CI/CD, e a gente também é Agile Testing Fellow, Certified Trainer Provider Center, né, tudo isso. Do Agile Testing Fellow, né, que é uma empresa americana aí com a Janet Gregory e com a Lisa Crispin. Quem não sabe, quem que são essas feras aí, são as 2 autoras do livro Agile Testing, né. E a gente tem mais de 70 pessoas certificadas aí do ano passado para esse ano no Brasil e em Portugal, e vamos ter mais pessoas, né, certificadas. A gente atendeu todos esses clientes aí, eu gosto de trabalhar com pipeline de integração contínua, com Lighthouse, com segurança, com teste, com tudo que vocês podem, imaginar. E a gente já atendeu todos esses clientes ali, além de outros menores, né. Mas vamos para o que interessa agora, que é, falar sobre teste, que é o que eu amo, afinal de contas eu comecei como programadora Java, né, javeira aí, e depois me apaixonei pela área de testes também em Java, e aí fui me aventurar em outras linguagens também, JavaScript, Ruby. Mas aí a gente vai falar um pouquinho de testes usando scripts do Apache Camel, né, e a gente migrou esses scripts, né, da AWS para o Google Cloud. Mas eu trabalhei especificamente na parte de testes nesse caso, eu não participei da programação da migração, mas eu participei da parte de teste dessas integrações. Né, e falando um pouquinho do Apache Camel, né, eu vou reduzir um pouco essa palestra, porque a gente tem pouco tempo, mas eu vou dar uma, resumidinha, né. O Apache Camel, para quem não conhece,
Ele é uma estrutura de integração de código aberto, né, e ele faz esse meio de campo entre sistemas que consomem e produzem dados, tá. Ele é baseado em padrões de integração empresarial, então ele fornece suporte à maioria dos padrões de integração e ele é baseado nesse livro aí que vocês estão vendo aí, que é o Enterprise Integration Patterns, né. E ele também, ele é baseado em padrões de integração de arquitetura de microserviços, então ele integra, ele aplica as melhores, práticas, né, prontas para o uso, e ele faz o meio de campo entre vários sistemas, né, e também várias estruturas de dados, tá. Eu já vou falar um pouquinho que tipo de sistemas ele entrega e como ele integra. Mas basicamente ele é, uma forma de ele tem a gente pode integrar de 2 formas, mas basicamente a gente pode o modelo mais antigo, que é o que a gente pegou, era basicamente um XML grande, né, dessa forma, e esse XML tinha, os conectores onde ele descrevia todas as formas de conectar o sistema A com o sistema B, né, então todas as regras de como, a gente parseava a integração de um sistema A para o sistema B, né. E não só do sistema, mas filas, mensageria e também as regras de validação, né, de entrada dos dados. Então, se eu tinha que fazer transformações de dados de um sistema A para um sistema B, ele também fazia essas transformações de dados. Eh Ele executa em qualquer lugar, né, então ele é comparado com a biblioteca do Spring Boot e pode ser empacotado com componentes e suporta mais de 50 formatos, né, então ele pode ser usado para acessar banco de dados, filas de mensagens, como eu falei, API, e a gente também, integrou, um ERP do NetSuite, né, então, ele consumia API hash e depois integrava com filas de mensagerias, ou o oposto também era verdade. Então ele fazia esse meio de campo para integrar tudo, né. E ele suporta mais 50 formatos de dados, então ele traduz, né, de uma ponta para outra, toda essa parte de formatos para de vários tipos de indústria, né, finanças, telecomunicação, saúde, então ele é realmente um framework muito poderoso para essa questão de fazer esse meio de campo de integrações, né. E aí mostrando um pouquinho aqui, eu peguei uma imagem que ele traduz realmente, assim, a minha o meu conceito de como ele estava funcionando, né. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um sistema A, né, um sistema 1 com um sistema 2 e o Apache Camel fica do lado, ele fica como se fosse um realmente ele tem realmente as rotas aqui dentro, né, e os filtros, e os processos que precisam ser realizados, né, para transformar os dados de um sistema 1 para um sistema 2. E aqui, por exemplo, se eu tiver uma API hash, por exemplo, né, eu posso mapear isso para uma fila do RabbitMQ, por exemplo, que era o que a gente fazia, ou então eu posso mapear esse dado entrando para um banco de dados, né. Então, ele fazia todo esse depara aqui para fazer essa integração entre essa ponte, né, entre os sistemas. E aí o que que aonde que entra aí a AWS e o Google Cloud, né, então a gente precisava fazer todo a questão da migração, dessa integração, o sistema de mensageria, né, porque todo esse processo de integração, ele precisava, logar, fazer o log de todo esse processo, né, de troca de mensagens das integrações de um para o outro, né. E inicialmente, esse troca de desses logs estavam na AWS, né.
utilizando o Sumo Logic. Mas o Sumo Logic ele tinha um processo de filtro ali daqueles logs que não estavam, atendendo mais o cliente por uma série de motivos e também pela questão de escala e filtros e etcétera, né. E era um desejo do cliente mover isso pra Google Cloud. Então a gente vai ver um pouquinho de como que foram os testes disso, né, como que eu testo essa estrutura, né, porque, ok, né, eu vou mudar essa, a intenção era também, mudar esse core aqui do Apache Camel e usar, em vez de usar o Apache Camel, usar o Camel K, que na verdade estava utilizando o Kubernetes, né. Então para utilizar o Kubernetes, usar a Google Cloud para fazer o log de de todos o sistema de para utilizar todos os para logar todas as mensagens, né, no Google Cloud, né, usando o Cloud Login. E aí a gente conseguir ter os dashboards e os analytics e toda a parte de logs do Google Cloud. Mas como que eu faço para, por exemplo, eu tenho 2 sistemas trocando mensagens e tal, e como que eu faço para testar tudo isso? Primeiro, como que eu faço para mudar um sistema que é um 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 orquestrador, né, de integração entre 2, 2 grandes de vários sistemas, como é que eu faço para mudar todo esse orquestrador, né, e como que eu faço para isso continuar funcionando as integrações entre todos os sistemas. Então, o nosso desafio era mudar esse orquestrador, e tudo tinha que continuar funcionando. Então tinha que mudar o orquestrador, tinha que mudar todo o sistema de log e tinha que mover tudo isso para um novo orquestrador, para um novo sistema de log, tudo isso que tinha que continuar funcionando. E a gente tinha que cobrir com os testes, tá. E aí como que faz isso, né. E as integrações que a gente tinha então? A gente tinha integrações de REST API para o Oracle NetSuite, né, a gente tinha do RabbitMQ para o Oracle NetSuite, né, que era o RP. Esse RP, ele tinha vários módulos, tá. E a gente tinha um prazo super apertado de 2 meses para fazer isso, para fazer a migração desse orquestrador. Então esse RP tinha módulos de finança, de sales, de CRM, de relatório e RH e tudo mais. Então a gente tinha que ser muito cirúrgico. O que que era cirúrgico? Era realmente escolher as integrações que representariam, eh, a grande parte dos módulos. Então a gente não podia, cobrir tudo, não tinha como você, vamos lá, eu tenho que cobrir tudo de tudo, não dava. Então a gente tinha que cobrir, realmente ser muito cirúrgico, escolher os testes que a gente poderia cobrir. Então para isso a gente fez uma parceria junto com o cliente, e a gente conversou acerca do XML do Apache Camel, e quais eram as rotas que representariam todas essas integrações, cada uma delas, né. E aí a gente quebrou essas integrações, porque as integrações elas tinham cadeias, né, de comunicação, e cada pequeno trecho que representaria essas integrações. Então do REST API, por exemplo, para o Oracle RP, do RabbitMQ para o Oracle, da fila de mensageria, né, do AWS SQS SNS para o Oracle, né, do Oracle depois mandando mensagem, né, pra fila de mensageria, e assim a gente foi, quebrando cada integração para poder, mapear essas integrações e também os logs de mensagens, qual que era o log de mensagem esperado para cada integração dentro do Sumo Logic, que era a ferramenta de log. Então a gente tinha a integração e o log esperado no Sumo Logic, a gente ainda não tinha qual que era o log esperado no Google Cloud, mas a expectativa do cliente é que o log esperado fosse exatamente o mesmo, a mensagem de log, né.
mas a ferramenta iria mudar, mas o log esperado tinha que ser exatamente o mesmo. E aí a fila de mensageria do AWS SQS depois mandando também para o Oracle, né, então da Amazon, né, e aí, do Oracle RP depois para a AWS, então tinha, mensagem de ida e mensagem de retorno, né, e aí as mensagens de pub sub elas precisavam ser refeitas, né, no Google Cloud, então a gente teve que testar toda essa parte aí do zero, porque não tinha como a gente mover, né, toda essa parte da AWS SQS SNS não é código, né, então a gente precisava refazer tudo isso no cloud, no Google Cloud PubSub, né. Então isso aqui, por exemplo, teve que ser refeito, então a gente teve que testar tudo isso aqui do zero de novo, tá. A mesma coisa a gente teve que fazer as integrações do RabbitMQ, né, a gente tinha de mandando mensagens da API de REST API para o RabbitMQ, né, depois do RabbitMQ, para o NetSuite e do NetSuite para o RabbitMQ. Então, todas essas integrações a gente teve que mapear todas elas e mapear os logs, relacionados, né. Então a gente tinha vários exemplos de todas essas integrações e todos os logs. E a gente tinha uns exemplos mais complexos que envolviam mais de uma integração, que passavam por 2 ou 3 integrações. Então, a gente tinha alguns exemplos e os logs relacionados a essas integrações. E aí a gente, dando um passo um pouquinho atrás, né, só pra gente realmente entender, né, o que que foi migrado, além do desenvolvimento do orquestrador, né, o legal é entender o que que é observabilidade em si, porque não é só a questão do monitoramento, né. Porque observabilidade ela é diferente de um monitoramento, né. O que que é realmente, observabilidade, o que que é monitoramento, né. Observabilidade, o monitoramento é uma parte da observabilidade, né, então, a observabilidade é monitorar, diagnosticar e procurar o problema. Então, monitorar é a parte de o objetivo é detectar, né, e rotear, então, se o serviço está de pé ou não, né. E aí diagnosticar, então, qual serviço está de pé e como consertar ele. Então tem essa parte do diagnóstico, né, então para eu conseguir diagnosticar, eu tenho que ter os logs que estão claro, com mensagens claras, e isso era uma dificuldade nossa, porque como nós éramos terceiros implementando todo esse conjunto de migrações desse orquestrador, aquelas mensagens para nós não faziam muito sentido muitas vezes. Então quando a gente começou a fazer a migração, e a gente começou a fazer esse diagnóstico e o troubleshoot de tentar entender qual era a causa raiz daquela falha, foi muito difícil, porque a gente não entendia qual que era a causa raiz, então a gente precisou de muita comunicação com o cliente, para tentar realmente entender qual que era a causa raiz daquela falha de integração, e tentar corrigir no novo orquestrador, né, o que estava acontecendo, tá. E aí, uma solução de observabilidade, ela oferece uma plataforma unificada para logs, métricas, traces e metadados. Então, o Sumologic, ele tinha uma aplicação com microserviços, com cloud, orquestrador e o container. Então essa aplicação que eles tinham, que era o Sumologic, ele já tinha toda essa plataforma em uma só, né. E aí a gente precisou fazer essa migração de fato do orquestrador, né. Então, o que que se resumiu essa migração? Tirar realmente do Sumologic, né, e ele se derivou em migrar para o Camel-K com o Kubernetes, né, usar o Kubernetes com a Google Cloud e os logs realmente migrar para a ferramenta de Cloud Login, né. E aí ter mais além de poder usar a escalabilidade do Google, né, poder escalar isso de forma mais consistente,
além desse ganho, o que que o cliente também ganhou, né? A questão do analytics, né, poder você jogar isso para um BigQuery e poder ter, utilizar inclusive dashboards analytics e ferramentas de inteligência artificial, onde no SumoLogic isso não era possível, tá. No SumoLogic era mais uma ferramenta, tinha algumas ferramentas um pouco mais avançada, mas ele tinha uma certa limitação. E aí esse novo orquestrador no CamelK, que é ele é baseado no orquestrador com o Kubernetes, né, ele é uma integração leve com o Apache Camel que roda nativamente já no Kubernetes, né, e aí ele é projetado para arquitetura sem servidor e de microserviços, então você já sai ganhando ali, né. E aí você, em vez de ter um arquivo XMLzão com tudo, configurado, é um arquivo YML, né, e permite que você execute código de integração, né, escrito em Camel DSL em sua nuvem, né, então você já escreve na nuvem, né, e aproveita um catálogo de conectores chamado Camelets. Então, assim, foi necessário você interpretar um arquivo XML, entender como é que funcionava aquelas integrações e fazer um depara. Então tudo isso também era bem complexo para nós, né, para o time de desenvolvimento, mas também para a gente testar, precisava a gente ter interpretar os conectores para definir os testes e também fazer realmente a parte dos testes, né. Permite criar fontes ou coletores para sistemas externos, né, e ocultar os detalhes de baixo nível com essas conexões, como essas conexões são implementadas. Então aqui, ó, por exemplo, é um log do CamelK, né. O Então é isso que a gente via, né, no Google, no Google Cloud Login, né. Ele oferece um log estruturado, né, para ele ser facilmente analisado, fica fácil de você ver lá no Google Cloud Login, eh, e e e aí os logs de construção do Maven são exibidos assim, né, e aí você tem toda a questão dos filtros, então ficou muito fácil para a gente, inclusive a parte de filtrar lá no Google Cloud Login, ele ficou muito fácil para a gente usar ali os filtros, né, e ficou muito mais rápido também a questão de você conseguir filtrar, né. Eh, o que que é o Para quem não conhece, né, o que que é o Cloud Login, né, ele coleta os logs de dados, você decide como e onde armazenar, né, e ele tem funis, né, que são os log routers, então ele já funciona no mesmo conceito ali do Apache Camel, né, utilizando esses roteadores, né. E ele mapeia os logs para o Cloud Storage, então ele tem uma forma de armazenar também esses logs. Você pode usar o BigQuery para usar para levar os dados para o Analytics, como eu já falei, né. Trafega os logs via stream para terceiros através do PubSub, então você pode enviar esses logs para outras ferramentas também. Cria os dashboards com métricas, e você pode eles são enviados diretamente analisados para o erro reporting, né, então você pode criar relatórios de erro que agrega e analisa crashes e erros, né, então você consegue ter, reportes muito mais sumarizados de logs e erros e consegue agregar de forma muito mais fácil, tá. Então, a arquitetura, essa não é exatamente arquitetura, tá gente, isso aqui eu só estou exemplificando como que poderia ficar mais ou menos, tá. Mas realmente ter um cluster Kubernetes aqui, enviando as métricas e logs aqui para o Cloud Login, né, os dashboards de monitoramento, os alertas, justamente mandando ali os alertas das integrações, o que está funcionando, o que que não está funcionando. Isso é bacana, porque o Google ele tem um esquema de alertas muito bem estruturado, onde você coloca regras ali, você comunica, quais as integrações não estão funcionando.
E depois você pode, né, exportar isso, né, armazenando no Cloud Storage, exportando para o BigQuery para você fazer, queries mais analíticas, e aí você pode exportar, enviar através do Cloud Pub Sub para outras ferramentas para que você possa fazer outras análises, né. Bom, eu vou deixar um tempinho para as perguntas, tá. Aqui eu deixei algumas ferramentas, né, principalmente a ferramenta o livro do SRE do Google, né, e alguns links, falando um pouquinho sobre as ferramentas que a gente estudou para fazer essas integrações. Aí eu queria ver as perguntas de vocês, porque eu não sei se eu expliquei certo o que que a gente fez, gente, e foi muita coisa que a gente fez, mas eu gostaria de ouvir as perguntas de vocês para que eu possa explicar melhor se ficou alguma coisa em dúvida, tá? Perguntas? Ah, eu quero deixar aqui também, eh, os 2 cursos aqui, né, do Agile Testing Fellow, quem quiser fazer, né, os cursos lá do que a gente dá, são estratégias de time ágeis, e o curso de integra contínua é só entrar no www.agiletestingfellow.com, que está lá disponíveis os cursos, tá bom? Maravilha! Pessoal, podem mandar as perguntas no chat. Eu sei que tem um delayzinho aqui da transmissão. Mas aqui, ó, já vou puxar uma do Marcelo, ok, Bárbara? Neste trabalho de consultoria também é possível fazer a passagem de tecnologia e conhecimento? É também possível fazer a passagem de tecnologia e conhecimento? Eu não sei, se você está querendo dizer do nossa para o cliente ou nossa para o passagem de conhecimento para quem? Porque, assim, a gente fez esse trabalho junto com o cliente, né. Então, em todo momento, teve passagem de conhecimento do nossa, né, que foi da Everno Code junto com o cliente. Então, o tempo inteiro teve essa interação de passagem de conhecimento, né. Para a equipe do cliente, sim, sim, o tempo inteiro, tá. Então, tudo que foi definido, né, foi sendo passado, o conhecimento para a equipe do cliente, até porque, assim, o projeto foi de 2 meses, né, e depois o cliente precisaria continuar dando manutenção naquilo, né. Então teve um tempo de 2 meses onde foi implantado o projeto, mas teve uma semana ou 2 de operação, né. Então essas 2 semanas aí, eu acho que foi uma semana ou 2, de operação, foi passado esse conhecimento para o cliente, para que ele pudesse, saber como operar, mas antes disso, né, teve 2 passagens de bola. Primeiro teve passagem de bola do cliente para o time da Everno Code, para passar como funcionavam as integrações entre os sistemas, né, e depois teve passagem da Everno Code para o cliente, para saber como iria funcionar daqui para frente. Porque esse era o interesse do cliente também, né. Tá, mas e agora que a gente está implantando a Google Cloud aqui dentro? A gente quer saber como é que vai funcionar. Porque a Everno Code estava entrando com a tecnologia do Google, né. Então a gente quer saber daqui para frente como é que vai funcionar com a Apache OKMLK, como é que vai funcionar com o Kubernetes, como é que vai funcionar com o Google Cloud Login. Então todo esse conhecimento precisava ser passado para o cliente, porque a partir daquele momento, quando entrasse uma integração nova, eles precisariam implementar aquilo também, né. Então esse conhecimento sim precisa ser passado. Não tem como você ficar com conhecimento para si, só para você cobrar isso depois do cliente, mais uma integração nova, né. Não faz sentido.